E eu quero contar para vocês que Hugo Motta e Davi Alcolumbre devem apresentar uma resposta conjunta para a oposição que pode incluir o projeto da anistia. Vitória Abel está acompanhando essas informações e vai trazer para a gente agora, porque foi madrugada fora aí ali a obstrução, né, Vitória? E agora há necessidade de uma manifestação. Conta para a gente quais são os próximos movimentos de acordo com o que você apurou. Bem-vinda. Olá, Evandro. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, os deputados de oposição e também senadores permanecem aqui nos dois plenários das casas, fazendo essa manifestação em favor do presidente Jair Bolsonaro. Ambos os presidentes, Hugo Motta, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado, estão tentando negociar uma saída conjunta, ou seja, um acordo, uma espécie de resposta única, um acordo único com os parlamentares para que essa obstrução acabe. A gente lembra que essa obstrução é uma espécie de impedimento informal dos trabalhos, porque a obstrução formal ela acontece quando está rolando a sessão deliberativa das casas, quando acontecem votações e a oposição pode, por exemplo, se ausentar do plenário ou pedir o adiamento de discussão. Essa obstrução aqui, basicamente, é uma ocupação dos plenários das duas casas, mesmo sem as sessões acontecendo, e justamente porque a oposição diz que não vai deixar esses plenários, é que o presidente da Câmara e o presidente do Senado ainda não vieram até aqui e vão se reunir com os líderes das duas casas daqui a pouquinho nas residências oficiais, em busca de uma solução conjunta e uma saída para essa crise com a oposição e também para tentar retomar os trabalhos. A gente lembra que diversas análises de propostas estão paralisadas nesse momento, inclusive a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil salários mínimos. Existiu uma previsão de que logo no início dos trabalhos legislativos desse semestre ela já fosse analisada. Até o momento não existe sinalização de que ela vá ao plenário. A CPMI do INSS, que vai investigar os descontos dos aposentados, também deveria ser instalada amanhã, nessa quinta-feira, o que também já não deve acontecer por conta dessa obstrução. Pois bem, nesse acordo que eles estão negociando com os parlamentares, pode ser que ocorra o avanço do projeto da anistia, mas é claro, numa versão muito mais branda, apenas focado naqueles que participaram dos atos do 8 de janeiro. Inclusive, a gente lembra que a oposição já fez 3 versões diferentes desse texto, apresentou para Hugo Motta, a última versão foi apresentada em maio, mas o Hugo Motta não concordou com o conteúdo da proposta, disse que ainda não estava de acordo com algo que o Supremo Tribunal Federal pudesse concordar e ele não vai fazer nada em desacordo com os ministros do Supremo. Portanto, agora eles tentam novamente chegar a um texto que seja de acordo. No entanto, os líderes de oposição afirmam que mesmo que a anistia avance, eles querem que outras pautas anti-STF, ou seja, de enfrentamento ao Supremo e o impeachment do Moraes também avancem. Caso contrário, eles não vão deixar os plenários. E a gente conversou justamente sobre essa posição irredutível da oposição com o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues. A gente conversou ao vivo aqui na Jovem Pan com ele mais cedo e ele justamente disse isso, que pela forma como a oposição está se manifestando, o acordo tem se tornado praticamente inviável. Vamos ouvir. Todos os temas do Brasil estão sendo atrapalhados. O que está acontecendo nesse momento é um 8 de janeiro de dentro para fora. O que está acontecendo nesse momento é uma obstrução que impede o funcionamento legítimo do parlamento. Com isso, quem está sendo penalizado? Quem está sendo penalizado é o Brasil e os brasileiros. Olha, concretamente falando, nós estamos diante de uma dupla sabotagem. Do lado de fora conspiraram com o governo estrangeiro para sabotar o agro, para sabotar a indústria, para sabotar a produção nacional. Do lado de dentro estão impedindo com o uso da força o funcionamento das duas casas do Congresso Nacional para que os brasileiros não sejam isentos de pagar imposto de renda.
Pois é, e o senador também chegou a cogitar a possibilidade das sessões acontecerem fora dos plenários ou até mesmo de maneira virtual, para que os trabalhos não atrasem muito se a oposição mantiver esse posicionamento. O senador Randolfo Rodrigues também comentou sobre a decisão do tarifaço do presidente americano Donald Trump, que passa a valer a partir de hoje. O governo deve apresentar ainda hoje um plano de socorro aos produtores e exportadores brasileiros, esse plano que foi apresentado ontem ao presidente Lula. Lula, então, já analisou esse texto e o conteúdo deve ser divulgado ainda hoje. E Randolfo Rodrigues ressaltou que o que vier por meio de medida provisória precisa, é claro, ser analisado pelo Congresso. Comentação aí, chama a gente, por favor. Eita, tava na outra ali. Valeu, Vitória, abração para você. Bom, vamos continuar e trazer então essas informações e repercutir o que a Vitória acabou de contar. A possibilidade de se apresentar um projeto de anistia mais brando, que provavelmente foque apenas nos condenados do 8 de janeiro. Porque depois de toda essa movimentação que nós acompanhamos em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a bancada da oposição aumentou a pressão para que a proposta de anistia inclua também o ex-presidente, o que até então estava sendo bastante rechaçado por várias bancadas no Congresso Nacional por causa da briga que se compraria também com o Supremo Tribunal Federal, já que Bolsonaro vai ser julgado ali nessa acusação sobre um plano, uma trama golpista aqui no país, junto com outros aliados. Mas quando se começa a contestar as decisões de Alexandre de Moraes e uma possibilidade de exagero no controle de Jair Bolsonaro, nas medidas cautelares aplicadas, a oposição vem e fala, não, agora ele está sendo perseguido sim, a gente também quer incluir ele no projeto de anistia. Como é que você acha que os presidentes da Câmara e do Senado, Fábio Piperno, vão tentar sanar essa situação? A situação indiscutivelmente mais complicada é do presidente da Câmara, porque para se eleger, ele prometeu coisas distintas para os dois lados, né? Então, agora, como é que ele vai fazer para pagar as promessas de campanha? Então, ele realmente está numa sinuca de bico e vai ter que buscar uma solução bem engenhosa. Veja, a oposição tem todo o direito do mundo de reivindicar que esse projeto vá a plenário, que ele seja votado. Da mesma forma que outros parlamentares também têm o direito de se posicionarem contrários a ele. Aí vem esse terço, essa situação aí, essa terceira via. Ora, vamos então criar um projeto que beneficie apenas os condenados do 8, as pessoas que participaram diretamente do 8 de janeiro e não aqueles que são, enfim, acusados de participarem da elaboração do plano. Muito bem. Diga. Rapidamente, Fábio Piperno. O pessoal da rádio está conosco agora. Bem-vindos vocês que nos acompanham pela rádio. É muito bom ter a companhia de vocês aqui nesta quarta-feira. A gente debate nesse momento, só para você ficar por dentro do assunto e participar também, a possibilidade dos presidentes da Câmara e do Senado se alinharem numa nova proposta de anistia para atender a parte da demanda da oposição que está obstruindo os trabalhos no Congresso Nacional. Quem está falando agora é o Fábio Piperno. Vai lá, Piperno, continue. Então, veja, da forma como isso vem sendo encaminhado, eu acho que o presidente da Câmara, apesar das promessas de campanha que ele fez à oposição, de que votaria anistia, ou pelo menos é o que a oposição diz, nesse momento ele tem o dever de endurecer. Por quê? Porque ninguém tem o direito de querer ganhar do grito, da força, na base da truculência, como estão fazendo. Ou seja, vamos acampar aqui, vamos tomar a mesa do parlamento e ninguém resolve nada. Não pode ser assim. Pera lá, isso é um país democrático, isso não é uma republiqueta das bananas. Quer dizer, há pouco tempo tentaram acampar em frente aos quartéis e ganhar no grito. Depois, outro dia, um deputado lá, o deputado Hélio Bolsonaro também foi acampar, acho que em frente ao STF para fazer. Agora, uma parte dos parlamentares acampam, então, lá no plenário. Enfim, no plenário. Na mesa diretora. Mas que negócio é esse? Quer dizer, isso agora virou, então, um modus operandi de quem tem algum tipo de contrariedade? Não, há regras. Então,
Se o presidente da Câmara entender que o projeto tem que ser votado, coloque em votação. E aí os parlamentares que resolvam isso. Mas dessa forma intimidatória e truculenta, ele não pode ceder. Então, o modus operandi disso está muito errado. Então, é claro que é um momento de diálogo, um momento que tudo tem que ser conversado, mas votar mediante o uso da força, como parte dos parlamentares propõe agora, isso não pode ser concebível. Inclusive, Piperno, o presidente da Câmara, Hugo Motta, voltou um pouco antes do que estava previsto para Brasília e se reúne com deputados para lidar com essa situação. Bruno Pinheiro, que está lá no nosso estúdio em Brasília, tem informações e vai trazer essas apurações para a gente agora. Porque eles passaram a madrugada se revezando para não desocuparem a mesa diretora ali da Câmara, né, Bruno Pinheiro? Então, como é que fica agora essa estratégia de Hugo Motta? Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Evandro, fizeram inclusive uma escala de plantão, viu? A gente ama uma escala de plantão, mas na madrugada é um pouco difícil. Ótima tarde a você e a quem nos acompanha. Essa escala foi feita com um intervalo de 4 em 4 horas. Eles se revezaram logo hoje, quando Hugo Motta anunciou que haveria uma reunião na residência oficial, iniciando às 4 da tarde. Eles começaram a se movimentar e queriam para esta residência oficial, mas houve um outro movimento que funcionários da Câmara, eles começaram a fazer uma instalação em um outro auditório na Câmara dos Deputados. E aí os parlamentares viram que estava sendo ordenado a instalação de equipamentos para realizar esta sessão em um outro local, o que seria justamente no auditório da Câmara dos Deputados. E aí, logo na sequência, os parlamentares ocuparam esta sala, até agora, então, não saíram. Então, são duas ocupações, uma no plenário e outra no auditório. Esta reunião estava agendada às 4 da tarde na residência oficial de Hugo Motta. Jornalistas estão aguardando lá na residência Hugo Motta chegar. Mas eu acabei de conversar com aliados e nomes da oposição que esta reunião houve uma mudança de rota. Hugo Motta levou o deputado Nicolas, o líder Zucco, a deputada Carol de Tone, o deputado Sóstenes e o deputado Altineu para uma outra residência, uma mansão que fica quase na região ali da residência oficial. Eu conversava agora com alguns auxiliares da oposição que esta residência onde Hugo Motta está neste momento reunido é uma residência que, quando ele estava na campanha para ser o sucessor de Arthur Lira, ele se reunia com os parlamentares. Ou seja, esta reunião da oposição acontece agora, não na residência oficial, nem no Congresso, mas em um segundo endereço. Aí eu fiz um questionamento. E a reunião está rendendo? O Hugo Motta já está flexível? Já fez algum sinal? E o que eu ouvi é que o Hugo Motta não cedeu ainda nesta reunião. Ou seja, o Hugo Motta não está autorizando que os parlamentares sigam com esta oposição ou com esta obstrução dentro da Câmara dos Deputados. Reunião em andamento. Assim que finalizar, a gente volta então a atualizar, Evandro. Mas é importante entender que não é na residência oficial. É um segundo endereço que o Hugo Motta levou os deputados da oposição. Valeu, Bruno Pinheiro. Obrigado pelas informações. Eu fico imaginando aqui na minha cabeça, né? O Hugo Motta falando, vamos pegar o pessoal e levar para algum lugar, aí eles desobstruem lá e a gente toma conta de novo. Coisa de colégio. Exatamente. Ó, gente, vai ser em tal casa, vocês vão para lá, a hora que eles começam a sair, vem ali os representantes dos presidentes das casas e tomam conta de novo. Mas, José Maria Trindade, obviamente que o Hugo Motta não vai dar uma resposta tão rápida assim, porque os temas que estão sendo cobrados pela oposição não são temas simples. Eles estão falando sobre impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles estão falando sobre uma anistia ampla e irrestrita, inclusive envolvendo um ex-presidente que sequer foi condenado ainda. O julgamento dele está em andamento. Como é que você imagina que Hugo Motta, principalmente, vai resolver essa treta, Zé? E mais uma emenda à Constituição mudando o foro, né, dos deputados. O raciocínio, conversei com 2 senadores, é de que o foro privilegiado no Supremo era para proteger deputados e senadores. Era assim. Mas só que naquela época, quando isso foi adotado, o Supremo não julgava ninguém, nem abria processos, porque era proibido. O Supremo só abria um processo, só iniciava um processo contra deputado e senador
se houvesse autorização da respectiva casa, Senado e Câmara, né? E aí houve uma mudança no artigo 53, e é um artigo mais mexido da Constituição. Tem 6 emendas no mesmo artigo. E aí virou armadilha. Então, hoje, os deputados e senadores preferem não ter esse foro privilegiado. E é interessante porque os governistas estão irritadíssimos, né, com essa ocupação dos plenários da Câmara e do Senado. Imagina, eles se acorrentaram na mesa diretora, ocuparam fisicamente. Eu entendo que na política, e eu acho que no mundo inteiro, né, a força nunca foi poder, a força é simplesmente força, o poder é o poder. Não é o mais forte que é o presidente da Câmara e nem presidente do Senado. Para ser mais explícito ainda, nas prisões, a gente tem uma ideia de brutamontes e tal, o líder, o chefe de cada cela não é o mais forte, nunca é. É o mais inteligente, o que sabe manipular as coisas. Então, é assim, a força bruta não é poder. Então, o que acontece? Hoje eu ouvi de um governista. Então, vá aqui, diante desta pressão, o presidente da Câmara diga, olha, tá bom então, nós vamos colocar em pauta a votação da anistia. Aí eles batem palma e esvaziam o plenário. Aí vai lá os governistas e ocupam o plenário e dizem, não, aqui ninguém vota anistia, não. Então é muito complexo, isso não pode dar certo. E tradicionalmente esse da força era o papel da esquerda, do PT. Eu assisti o Haroldo Lima, do PCdoB, arrancar o microfone da mesa diretora do presidente da Câmara para não votar um determinado projeto. E não votou, a sessão foi suspensa. Então, o uso da força geralmente vinha exatamente da esquerda. Mas, de qualquer maneira, a tradução de tudo isso aí é o seguinte: o PL pegou essa crise e estacionou no plenário da Câmara e no plenário do Senado Federal. Agora é crise do Congresso. Exatamente, Zé Maria Trindade, deixou de ser apenas de um partido e virou uma crise geral. Como é que você avalia a solução para isso, Alangani? Evandro, colocando em votação, porque quem tem muita culpa nessa crise é o presidente da Câmara dos Deputados. Foi promessa de campanha, ele deu a palavra dele quando a temperatura estava mais baixa. Agora, com a temperatura muito mais alta, inclusive antes, alguns parlamentares do Centrão que defendiam que a anistia era apenas para os condenados do 8 de janeiro e não deveria se estender a Jair Bolsonaro, mudaram de lado. Agora eles também defendem que deve se estender a Jair Bolsonaro. A temperatura está alta com essa prisão domiciliar do ex-presidente da República. E foi promessa de campanha dele. Quem gerou essa situação, quem gerou essa expectativa foi o presidente da Câmara dos Deputados. E ontem, quando eclodiu essa crise, ele não estava lá. Então está na hora de ter um posicionamento mais de Arthur Lira. E aqui não estou falando de Arthur Lira no sentido de lado, de escolher um lado, mas no sentido de chamar a responsabilidade para si, de chamar o jogo para você. Porque ficar nesse banho-maria eterno não vai resolver. Fala, Musa. Eu concordo com quase tudo que foi dito aqui, à exceção que, infelizmente, eu vou ter que discordar aqui do Pipeno no ponto que eu acho que o Brasil é uma república das bananas. Por quê? Porque ele muito bem comentou que aqui há regras, mas as regras não são cumpridas. Quando as regras não são cumpridas, a gente vê essa bagunça generalizada. Eu também não acho que é assim que as coisas serão resolvidas. Mas a gente chega num determinado ponto que se a regra não cumpre, como é que a gente joga o jogo com quem não cumpre as regras? Eu estive em El Salvador há pouco tempo produzindo um documentário justamente sobre isso. As regras não eram cumpridas. Como é que você lida com o outro lado quando não respeita aquilo que é determinado? Então a gente deveria discutir também que esse processo, se existisse, não deveria estar no STF, deveria estar nas instâncias inferiores, onde há todo o caminho para ser percorrido e recorrido. Todo o rito legal. Por que não se discute mais isso? Por que também não se discute da anistia mais profundamente na base da sociedade, como o Alangani disse, que o Hélio Mota foi lá e fez promessa de campanha? Parece que a gente sempre discute apenas o último acontecimento. O Brasil ele tem uma capacidade imensa de produzir acontecimentos em que um vai suplantando o outro e aquele que era extremamente importante surge um novo no minuto seguinte que a gente esquece o antigo. Mas não, a gente tem que voltar lá na origem. Por que tudo isso está
acontecendo? Por que essa bagunça está acontecendo? Está acontecendo justamente porque grande parte das regras não estão sendo cumpridas. Portanto, sim, a anistia ela deve ser pautada e se pautar essa anistia, como deve ser, que foi colocado aqui por todo mundo, ela deve também englobar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou mandar todo esse julgamento para a primeira instância, que é onde lhe é devido. Piperno, vi que discorda. Por quê, Piperno? Bom, primeiro que eu acho que a figura do presidente Bolsonaro nem poderia ser alcançada agora por um processo de anistia, porque ele ainda não foi julgado. Não foi condenado, Então, para que alguém seja anistiado, primeiro tem que ser condenado. Segundo, não vejo por que. Aí que está, talvez, a parte mais sensível de toda essa discussão. O Congresso, o presidente da Câmara e a sociedade vão se render a uma chantagem ou vão exatamente seguir as regras, os trâmites, seguir a lei? Ou seja, ele tem que ser julgado. Ponto. E se for condenado, que cumpra a pena. Mas não o país ceder a esse tipo de chantagem. Ou seja, se não houver anistia, se ele não for, enfim, liberado, a gente para tudo, a gente interrompe os trabalhos aí do legislativo, para o país, quebra tudo. Pera lá. Veja, o Brasil sempre se acostumou a isso com esse mesmo lado político. Porque se a gente voltar muito, mas muito na história, olha, por exemplo, os partidos e os políticos de esquerda, eles foram para a cadeia, torturados, morreram em 35, depois no Estado Novo, aí em 46 uma nova Constituinte, em 47 os partidos de esquerda foram caçados, o Partido Comunista e o Partido Socialista, depois, a partir de 64, nem preciso dizer. E aí, quer dizer, bom, no momento de alguma pacificação do país, então a turma dos anos 30 vai ter anistia. Os que tentaram, por exemplo, os golpes contra o Juscelino, anistia. Turma de 64, anistia. Quer dizer, agora anistia de novo. Vai ser sempre assim. Porque se for sempre assim, se o país for sempre ceder à chantagem, o ano que vem eles vão, se perder a eleição, eles vão para a rua de novo, promovem um outro 8 de janeiro, ou então aquela bagunça toda. E aí? Daqui a pouquinho a gente vai ter que anistiar de novo? Vai ser sempre assim? Mas, ô Piperno, mas aí nesse ponto há também um sentimento, aliás, não um sentimento, né? Mas há também uma percepção de muitos juristas, principalmente aqueles constitucionalistas, de que há uma série de excessos durante esse processo. Então, a anistia também não é simplesmente que esses parlamentares eles estão pedindo por impunidade, não significa isso, mas de que esse processo, fazendo um paralelo com a Lava Jato, acho que é bem diferente, mas muitos juristas fazem esse paralelo, que foi um processo bastante abusivo, portanto deveria ser desconsiderado. Por isso, a anistia. Olha, eu já citei... Remate, Piperno, vai lá. Assim, vários desses parlamentares, que mesmo antes de começar tudo isso, por exemplo, em novembro de 22, em dezembro de 22, eles participavam de sessões do Congresso, de manifestações de ruas, gravavam vídeos, simplesmente pedindo intervenção. São vários. Se alguém quiser, eu trago meia dúzia aqui amanhã, fácil. Quer dizer, e eles estão lá hoje. Alguns deles, eu já vi imagem de alguns deles lá. Agora, vamos sempre ceder a esse tipo de chantagem?